dia. Então, nós estamos hoje aqui, né, com o Gustavo, que ele é gestor do Novo Ensino Médio e estará presente para responder alguns questionamentos que os professores fizeram, né? Foi enviado um formulário previamente aos professores, mais de 200 perguntas, né? E nós fizemos um compilado. Então, nesse momento vai ser um momento de interação, para a gente saber um pouquinho mais do que é esse novo ensino médio. Então, Gustavo, muito obrigada pela sua disponibilidade, né? E eu gostaria de perguntar para você quais os benefícios e desafios para uma implementação eficaz do novo ensino médio na rede. Bom, primeiro, Regiane, eu que agradeço o convite, é um prazer falar com vocês, tá? Um prazer muito bom ver as dúvidas que surgem para a gente resolvendo essas questões do novo ensino médio, que a gente sabe que ainda tem muitos pontos para ser esclarecidos com vocês, né? Então, vamos lá. Eu acho que, assim, a gente vai ter alguns desafios importantes esse ano, que é garantir que todos os estudantes, acho que o principal seria garantir que todos os estudantes façam itinerários que façam sentido para o projeto de vida deles, né? A gente vai ter um catálogo grande de itinerários, né, para os estudantes. Se a gente for pensar os que não têm formação profissional, né, os acadêmicos, a gente vai ter ali entre 10 e 11 opções, tá? A gente ainda está fechando, se vão ser 10 ou 11. E dessas 10 opções, né, a gente tem feito muito grupo focal com estudantes, inclusive aí da diretoria de vocês, e a gente vê que os estudantes, eles não têm uma preferência específica para um itinerário quando a gente apresenta a nossa variedade de opções, né? Então, são poucos os que são muito certos em um itinerário. Então, acho que o desafio é garantir que eles vão ter, de fato, na escola que eles estão, ou numa escola próxima, né, se eles tiverem possibilidade e desejo de mudar de escola, um itinerário alinhado com o projeto de vida deles e que ajude eles a realizar esse projeto de vida no ensino médio. Eu acho que esse é o principal desafio, e aí já vai ser um desafio para nós a partir do mês que vem, quando a gente vai ter a pesquisa com os estudantes, né, em junho a gente vai ter uma pesquisa para eles pontuarem quais itinerários eles têm interesse, e a partir daí vai começar esse desafio das escolas definirem itinerários e montarem turmas com os alunos, né, que querem fazer de fato aquele itinerário. Então, esse é um desafio. Eu acho que o benefício também, por outro lado, é esse, né, é garantir que o estudante que dentro do currículo, né, dentro da possibilidade do ensino médio, ele cumpra o projeto de vida dele, né? Então, estudante que tem mais aptidão ali para a área de humanas, por exemplo, ele vai poder ter mais aulas nas ciências humanas, por exemplo, né? O aluno que tem mais aptidão para exatas e ciências da natureza vai poder se aprofundar mais nessas áreas. Então, eu acho que o benefício é esse, ele cumprir o projeto de vida dele e ver uma motivação no ensino médio, né, que a gente sabe que a taxa de evasão no ensino médio é grande, né, aqui em São Paulo é mais ou menos 20%, que ele cumpra até o final do ensino médio, né, que fazendo o itinerário formativo ele esteja mais conectado com o que ele está estudando e fique até o final. Então, do ponto de vista do estudante, eu entendo que vai ser o principal benefício para eles. E qual a mudança, né, que vai ocorrer mesmo em relação ao ensino médio antigo? Vamos pensar assim, ao antigo ensino médio e esse novo ensino médio. Tá. Eu não sei se eu posso até projetar aqui, mas acho que a mudança vai ser na composição das aulas, né? A gente vai ter os itinerários formativos a partir do ano que vem. Então, por exemplo, numa escola regular, que eles têm 35 aulas semanais, dessas 35 aulas, que esse ano, na primeira série, né, eles se mantêm 30 aulas de formação geral e 5 lá dos componentes do Inova, na segunda série, o aluno passa a ter 20 aulas da formação geral e 10 do aprofundamento. Então, eles
Já na segunda série, eles vão poder escolher a área, uma ou duas áreas que eles querem se aprofundar, e nessas 10 aulas terem o aprofundamento no conteúdo que eles desejam. Então, é isso que eu falei. Então, o aluno que tem mais aptidão para humanas, essas 10 aulas vão ser voltadas para conteúdos das humanas, né? Aí tem a nossa peculiaridade aqui, que vai ser construído, né? O itinerário é construído em unidades curriculares semestrais. Então, ao final de cada semestre, o estudante conclui uma unidade curricular que é composta de 10 aulas, né? E no semestre seguinte ele vai cursar outra unidade curricular desse mesmo itinerário. Se vocês quiserem, eu posso projetar aqui a apresentação que eu tenho feito nos seminários. Pode Talvez sim. fique mais claro, tá? Então, assim, né, aqui na rede a gente vai ter esse conjunto de possibilidades de itinerários, tá? Então, a gente vai ter itinerários nas 4 áreas do conhecimento, nas áreas integradas entre elas, né? Então, você vai ter lá, além de um de linguagens e um de matemática, um que só fala de linguagem, um que só fala de matemática, um que integra as linguagens com matemática, né? Você vai ter outro que vai integrar as ciências da natureza com as ciências humanas, por exemplo, né? Além dos cursos de formação profissional, que é o Novotec integrado, né? Que a gente tem aqui na rede já sendo implementado. Além disso, o Inova também compõe o itinerário, esse é outro ponto importante. Projeto de vida letiva e tecnologia e inovação fazem parte do itinerário. Então, o itinerário aqui na rede, ele vai ser composto pelo aprofundamento curricular e pelos componentes do Inova. Como que fica a distribuição disso do ponto de vista de carga horária? A gente tem, na escola, isso que eu estou falando das escolas regulares, PEI e noturno, até ver que tem pergunta, a gente trata depois, mas das escolas regulares é essa estrutura aqui, tá? A gente tem 3.150 horas os 3 anos, né? A formação geral tem 1.800 horas, como é previsto em lei, o teto tem que ser 1.800, a gente está usando o teto, né? O aluno vai ter as 1.800 horas e tudo que é além de 1.800 horas vai ser itinerário formativo. Então, no caso das escolas regulares, né, do período diurno, vai ser 1.350 horas de itinerário. Dessas 1.350, a gente tem 900 horas de aprofundamento e 450 do Inova. O Inova, ele é igual nos 3 anos, né? Acho que esse slide aqui também mostra um pouco melhor isso. Na primeira, na segunda e na terceira série, a gente sempre tem 5 aulas do Inova, então vai ser sempre 150 horas, por isso que chega nas 450. Aí a diferença disso é o aprofundamento curricular, que são 300 horas na segunda série e 600 na terceira. Do ponto de vista de aula, eu vou passar aqui esses dois, porque é só uma progressão dos anos. Como que fica isso? A gente tem na primeira série, como eu falei, as 30 aulas da formação geral e as 5 do Inova. Na segunda série, as 20 de formação geral e as 10 do aprofundamento. Além das 5 do Inova que se mantém. E na terceira série, a gente passa a ter 10 de formação geral e 20 de aprofundamento. Como que isso vai acontecer? Mais especificamente o aprofundamento. Como que o aprofundamento está estruturado? Todas aquelas opções, então, o itinerário de linguagens, o itinerário de humanas, o itinerário integrado de matemática com ciências da natureza, o integrado de linguagens com matemática, todos eles vão ser estruturados em 6 unidades curriculares. Tá? Que é esse próximo slide aqui. Eles são estruturados em 6 unidades curriculares. Cada estudante vai fazer 2 unidades curriculares na segunda série e 4 na terceira, tá? E uma unidade curricular, ela tem 10 aulas semanais. Essas são informações importantes. Esse quadro aqui mostra mais ou menos como que é a distribuição das unidades curriculares ao longo das 3 séries. Então, de novo, né, na primeira série não tem aprofundamento, na segunda tem as 10 aulas. O que significa isso? Que ele vai ter uma unidade curricular de 10 aulas no primeiro semestre e uma unidade curricular de 10 aulas no segundo semestre. E na terceira série, ele vai fazer 2 unidades curriculares no primeiro semestre e 2 no segundo semestre. 2 no primeiro e 2 no segundo, tá? Que são as 20 aulas. E aí, o que é importante aqui? As unidades curriculares, elas são com terminalidade semestral. Esse é outro ponto importante, tá?
o aluno precisa passar no ano inteiro, né, precisa passar nas 2 unidades curriculares para ter aprovação no ano, mas a unidade em si tem terminalidade semestral. E outro ponto importante, vamos supor, no itinerário de linguagens, a gente vai ter 6 unidades curriculares. O aluno pode mudar, preferencialmente não no meio do semestre, mas, por exemplo, entre semestres, ele pode trocar porque as unidades curriculares, elas são independentes. Então, a unidade curricular 2 de humanas, ela não tem como pré-requisito a unidade curricular 1 de humanas, por exemplo, né? O único pré-requisito é a formação geral, porque os itinerários são o aprofundamento da formação geral, né? Então, tem essa característica. E aí, só para dar um pouquinho mais de detalhe, as unidades curriculares, como que elas vão estar estruturadas? Tá? Então, eu falei lá como que está estruturada aquelas 10 aulas da segunda série e 20 da terceira, agora eu vou pegar uma unidade curricular específica e explicar do ponto de vista de componentes, o que vai ter, qual que é o recheio dessa unidade curricular, tá? As unidades curriculares, elas são construídas dessa maneira. Então, esse é um exemplo de humanas. Os componentes curriculares, a gente vai ter os componentes curriculares que vão trazer o tema que vai ser abordado, tá? Então, por exemplo, cultura como consumo, relações geopolíticas. Isso aqui, vamos supor que é o primeiro semestre da segunda série para humanas, tá? Então, o aluno que escolheu o itinerário de humanas teria, né, esses componentes. Então, cultura como consumo, relações geopolíticas e globalização, movimentos sociais e culturais e o indivíduo na globalização. Esses componentes, eles têm que somar 10 aulas, sempre, né? Então, aqui no caso, a gente tem 2 componentes com 2 aulas e 2 com 3, né? Que dá 10 aulas na semana. E aí, como que vai funcionar a atribuição do professor nesse itinerário? Eu vou falar que cultura como consumo, que é o componente do itinerário, ele vai ser atribuído prioritariamente para um professor de filosofia, porque o conteúdo lá foi construído prioritariamente para um professor de filosofia da aula. Caso não tenha, por exemplo, os professores de filosofia da escola já estão todos atribuídos nas suas aulas, na formação geral, em outro itinerário, e aqui não tem um professor de filosofia, alternativamente, o diretor vai poder selecionar o de sociologia ou de história, tá? Então, que é o que a gente chama de habilitação alternativa para atribuição, caso não tenha o professor da habilitação prioritário, tá? Isso vale para todos os componentes, e aí, aqui tem um exemplo de ciências da natureza, muito parecido, né, mas aí com os componentes de ciências da natureza. Não é distribuição real de aulas, nem o nome dos componentes reais, mas é um exemplo para entender um pouco como vai funcionar, tá? Será que eu respondi a pergunta? Sim. Viu, Gustavo? A gente pode também pensar assim, esses itinerários, então, nesse primeiro momento, eles virão prontos, com materiais específicos e detalhados, ou as escolas que vão fazer a elaboração? A gente está construindo aqui na secretaria. Nós fizemos uma consulta, agora com a rede. Em março, a gente fez um seminário pelo Centro de Mídias, não sei se vocês aqui participaram desse seminário. Fizemos seminários aí com as diretorias, né, com vocês, com né, os supervisores, né, e com os supervisores, PCNPs e com os professores. No caso dos professores, a gente soltou um questionário para eles ajudarem a gente nessa construção. Então, a gente, agora nesse mês que a gente está nesse processo de construção, muito com base no que foi enviado pelos professores lá naquele formulário. A gente teve muita contribuição, foram quase 18 mil professores que entraram lá no formulário e responderam, e tem muita coisa muito legal de itinerário que foi proposta. A gente está mandando a proposta mais fechada esse ano, né? Porque é um primeiro ano de implementação, então ainda tem muita dúvida de como isso vai acontecer. Mas a ideia no ano que vem, né, enfim, quando a gente sentir que tem essa maturidade já, mas acho que já a partir do ano que vem vai ser possível, das escolas construírem seus itinerários e implementarem seus itinerários. Então, a gente está mandando esse primeiro ano, né? Vai ter as 10 propostas que eu falei, uma de cada área de conhecimento e delas integradas. Os alunos vão escolher, os professores vão ter acesso aos materiais.
E aí, eles vão, acho que vai começar a entender mais como funciona um itinerário para no ano que vem, né, para 2023, né, montar no ano que vem para ter em 2023, as escolas já tenham essa liberdade para construir seus itinerários, quem quiser, né, quem quiser usar os da secretaria também vai ser sempre... Até porque o da secretaria é isso que a gente fez muita escuta, mas é um só para 18 mil professores que a gente escutou, né, então a gente vai abrir com certeza essa possibilidade para as escolas que quiserem e puderem fazerem seus itinerários. E como vai ser essa interdisciplinariedade no novo ensino médio? Os materiais, por exemplo, da formação geral básica, que a gente já mandou, né, que a gente construiu esse ano e que está sendo utilizado agora, ele já tem um pouco isso da interdisciplinaridade, né? Especialmente se a gente pensar que as habilidades no currículo, elas estão por área de conhecimento. Então, por exemplo, lá em Ciências da Natureza, a gente tem uma habilidade que ela traz o trabalho dos 3 componentes. Aquela habilidade vai ser trabalhada pelos 3 professores de Ciências da Natureza, pelo professor de Física, de Química e de Biologia, né? E o material foi construído muito com essa visão, né, da habilidade de ser trabalhada entre os professores dentro da área do conhecimento. Nos itinerários, a gente vai ter também essa perspectiva, né, de um trabalho integrado entre os professores. As casas TPCs, por área de conhecimento, vão contribuir, né, estão contribuindo para isso, né, e a ideia é usar a TPC também como um momento, não como único, né, até porque é muito pouco espaço, né, a gente tem aí, no novo ensino médio, por exemplo, tem praticamente uma TPC por mês sendo feita aqui, centralizada, né, mas os materiais também ajudam um pouco nisso, e aí os itinerários integrados entre 2 áreas também vão trazer essa perspectiva, só que entre as áreas, né, e aí tem o desafio também de integrar 2 áreas de conhecimento. A gente pode dizer que é semelhante às disciplinas eletivas ou projetos? Os itinerários? Então, tem uma característica de eletiva, porque o aluno escolhe, e a eletiva tem duração semestral, assim como as unidades curriculares que eu mostrei, né? Mas a eletiva, o aluno pode, o itinerário ele é o aprofundamento do conhecimento que ele teve na formação geral. A eletiva não necessariamente, a eletiva pode trabalhar até um conhecimento que não está na formação geral, né? Algo que está fora ali do conteúdo que é trabalhado na base comum. No caso do itinerário, ele vai ser sempre aprofundamento da formação geral. Então, essa é uma diferença, mas tem essa característica de escolha e de terminalidade semestral que é parecido com a eletiva, e por projetos é exatamente a ideia dos itinerários e das unidades curriculares é sempre ter o trabalho por projetos vinculado a ele. Né? E quantos itinerários formativos a escola poderá ofertar? Existe a possibilidade de alguma disciplina ter um número de aulas reduzido ou ser extinta? Começar pelo fim, que é mais fácil. Não vai ser nada extinto. Todas as disciplinas a gente está tendo na primeira série da formação geral, e todas as disciplinas vão estar mantidas na formação geral na segunda e na terceira série também. Naquelas 20 aulas na segunda série e 10 na terceira, vai ter uma distribuição que elas vão estar garantidas. E no aprofundamento, todas vão estar garantidas também. Então, por exemplo, biologia. A gente está tendo na primeira série na formação geral, na segunda e na terceira série vai ter essa distribuição ali de 20 e 10 aulas, que vai ter a biologia. E no itinerário de ciências da natureza ou de ciências da natureza integrado com as áreas, sempre vai ter a biologia também, para o aluno que tem interesse em se aprofundar na biologia, né? Então, assim, eu estou dando um exemplo de uma disciplina, mas vale para as 12 do ensino médio, tá? Outra parte da pergunta... Quantos itinerários a escola pode oferecer? Um bom ponto. Eu tenho o mínimo, eu não tenho o máximo. Na verdade, o máximo são todos, né? Se a escola tiver turma suficiente para ter todos, ela pode ter todos. Estou pensando nos propedêuticos, né? A gente tem 10 propedêuticos. Se a escola tem 10 turmas de ensino médio e ela consegue fazer uma organização para ofertar os 10, ela pode ofertar os 10, tá? E, eventualmente, até ter uma opção de Novoteca integrado também. O mínimo que é o importante.
todas as escolas, e eu conversei com uma escola aí da diretoria de vocês essa semana, que só tem uma turma que vai ter itinerário no ano que vem, e aí que está o problema, né? Como é que eu vou ter uma turma lá de 33 alunos, que vai ter os alunos que estão mais para humanas, os que são mais para exatas, os que são mais para ciências naturais, né? A gente tem essa diversidade natural no ensino médio, né? E uma diversidade que também muda ao longo do tempo. Então, para essa escola, que é uma escola que só tem uma turma, e assim como para todas as demais, o mínimo ofertado são 2 itinerários. Então, toda escola vai ter que ofertar pelo menos 2. Eu tenho uma escola de 10 turmas, eu quero ofertar só o itinerário de matemáticas. Você não pode, você tem que ofertar pelo menos 2. E nos 2 itinerários, se você ofertar só 2, mas se a escola ofertar só 2, ela tem que garantir que vão ter as 4 horas do conhecimento. Então, por exemplo, a minha escola aqui tem muita demanda por humanas com linguagens. Então, o outro itinerário tem que ser ciências da natureza com matemática. Por que isso? Primeiro, para atender os alunos que vão ter gostos diferentes, né? Posso ter bastante aluno com preferência por humanas com linguagens, mas vai ter aquele grupinho lá que prefere ciências da natureza, que gosta mais das exatas. Então, para atender, e também para garantir que os professores também tenham aula no itinerário, né? Então, tanto para atender o lado da demanda, né, do estudante, como o professor também ter as suas aulas dentro do itinerário formativo. Você disse já que os alunos poderão, né, fazer essa transferência de itinerário, né? Dentro da própria escola e também em outra escola, como que isso pode proceder? Dentro da própria escola ou para outra escola, dentro da própria escola é sempre mais fácil, né? Mas a regra é sempre essa: se tiver vaga, acabou o semestre, o aluno falou, ele entrou no itinerário de matemática, falou assim, acho que não é bem isso que eu quero, acho que eu quero matemática, mas algo mais leve, quero matemática com linguagens. E a escola dele tem matemática com linguagens e tem vaga na turma, ele pode ser transferido. Mas a minha escola eu quero matemática, mas não quero só matemática, mas a minha escola só tem esse com matemática. Mas tem uma escola ali, a escola outra escola do bairro, ela tem o itinerário de matemática com linguagens. Se tiver vaga, ele pode ir para outra escola, mas aí qual que é o ponto? Ele tem que ir para outra escola também fazer a formação, ele tem que se transferir inteiro para outra escola. Não pode fazer só o itinerário. Okay. Gustavo, muitos questionamentos giraram em torno da maturidade e preparo dos estudantes para realizar essas escolhas, né? E entender como essas escolhas funcionarão. Então, pensando, né, nesse contexto de pandemia que nós estamos vivendo, você acha que todos poderão exercer seu direito de escolha sem prejuízos? A gente tem 450 mil alunos no ensino médio, na primeira série, que vão fazer essa escolha. Então, assim, muita gente para falar que 100% vai ter que vou garantir que os 450 mil. A gente vai fazer muito esforço para isso acontecer. Não na semana que vem, na outra, a gente está terminando um cronograma aqui de ações com os estudantes, tá? Que envolve desde as aulas de projeto de vida que já começaram, né, lá em fevereiro, não só as aulas de projeto de vida presenciais, como no centro de mídias, a gente está tendo para ter esse diálogo com eles. A gente tem feito muito movimento com os grêmios também, tem tido algumas lives com grêmios. Então, assim, a gente vai ter, a gente como órgão central e também delegando para vocês na diretoria fazer e organizar esses momentos na escola de diálogo. E todas as escolas vão ter que ter pelo menos um momento de sentar com todos os alunos vão ter que passar por isso, né? Isso é uma meta que a gente vai colocar para todas as diretorias de ensino. Todos os alunos têm que ter pelo menos um momento, seja presencial, né? E os que não estão podendo ter aula presencial via centro de mídias, um momento para entender todos os itinerários e fazer uma escolha adequada, né? Lá na sede, eles vão ter que dizer quais itinerários eles têm interesse, ranqueando, né, do primeiro que ele tem mais interesse até o que eles têm menos interesse. E para fazer isso de uma maneira qualificada, a gente tem que fazer muito diálogo, apresentar muito para eles as possibilidades. Uma coisa que a gente vai apresentar em todas essas 10 possibilidades de itinerário qual que é o que eu vou sair sabendo fazer com esse itinerário. E aí, quando eu falo sair sabendo fazer, o que eu posso trabalhar
qual curso de ensino superior eu posso prestar se eu fizer esse itinerário, né? O que os vestibulares, né? Qual, por exemplo, se eu quero entrar num vestibular de enfermagem, se eu quero ser enfermeiro ou enfermeira, qual que é o itinerário que eu tenho que fazer? Provavelmente vai ser o das ciências da natureza. Então, isso vai ajudar ele a se inclinar para um itinerário ou de ciências da natureza ou um que tenha ciências da natureza integrado com uma área, né? Gustavo, você já mostrou para a gente, né, no slide, como ficará a grade da formação geral básica, mas ainda persiste algumas dúvidas, né? Por exemplo, a grade horária da formação geral básica para uma terceira série conta com 10 aulas. Contudo, no atual modelo, são 12 disciplinas. Existe a possibilidade de uma disciplina estar presente na grade de apenas uma das séries? Haverá compensação no itinerário caso isso ocorra? Não tem risco de uma disciplina estar só em uma das séries. A gente está fazendo algumas conversas também para entender como vai ficar a divisão da matriz na segunda e na terceira série, daquelas 20 e daquelas 10 aulas da formação geral, mas duas premissas, né? Uma é legal, né, digamos assim, né? A lei já determina isso. Língua portuguesa e matemática tem que ter nas 3 séries, tá? Nem que seja uma aula, mas isso a gente ainda vai definir. E também definir a partir de escutas. E todas as disciplinas, nenhuma disciplina pode estar só na primeira série. Tem que estar presente ali na segunda e na terceira, pensando na formação geral, porque no itinerário a gente vai ter todas as disciplinas, e aí, claro, no itinerário de ciências da natureza, eu vou ter mais aulas de biologia, química e física. No itinerário de humanas, sociologia, história, filosofia e geografia. Então, assim, essa distribuição, ela vai estar... a gente ainda está definindo, a gente vai fazer escuta, inclusive agora, né, em junho, que a gente vai divulgar as matrizes. A gente vai ter esse movimento de escuta com a rede, Desculpa, em junho a gente não vai divulgar as matrizes, a gente vai divulgar os itinerários. Com os itinerários divulgados, a gente vai ter algumas rodadas de conversa para desenhar essa matriz de uma maneira mais adequada, tá? E aí, acho que outro ponto importante aqui, Regiane, o diretor da escola, ele vai receber um documento que vai ajudar ele a olhar o quadro de professores e definir os itinerários. Quando eu falei lá da definição dos itinerários, tem 2 regras fundamentais. São 3 regras, 2 imprescindíveis e uma que é muito importante, mas é menos importante que essas outras 2. Quais que são? Para definir o itinerário, ele tem que olhar para a demanda do estudante, então o que o estudante deseja fazer, os estudantes da escola dele. Então, assim, a minha escola teve muita demanda por ciências da natureza e por linguagens. Ele tem que garantir que vai ter um itinerário de ciências da natureza e linguagem. Não precisa ser o que só tem ciências da natureza, o que só tem linguagens, mas precisa ter ciências da natureza e precisa ter linguagens sendo ofertado, né? Para aquele conjunto de alunos que querem fazer esses itinerários. Então, essa é a regra número 1. Regra número 2, olhar para os professores. Então, ver quais itinerários de ciência da natureza e de linguagens eu consigo ter na escola de uma maneira que eu não prejudico a atribuição dos meus professores. E aí ele vai ter uma planilha que ele vai colocar ali todo o quadro de professores dele e ele vai poder simular. Se eu tiver o itinerário de ciências da natureza com matemática e o de linguagens humanas, eu consigo equilibrar aqui a minha atribuição. Eu vou conseguir que todos os meus professores tenham, pelo menos os meus efetivos, tenham todas as aulas garantidas, né? E aí eu consigo também distribuir os meus temporários aqui nesses itinerários, né? Então, ele vai fazer esse olhar. Então, tem que ser... a gente vai dar esse insumo para os diretores para ajudar na definição dos itinerários. E a terceira regra, que é muito importante, mas não é tão importante quanto essas 2, é a infraestrutura da escola, tá? Então, por exemplo, eu quero um itinerário de formação profissional, mas o meu laboratório está meio capenga e eu não recebi ainda o novo laboratório. Eu tenho que entender se eu vou ter o laboratório de informática, especialmente se for um curso de
um curso profissional de tecnologia, né? Então, eu preciso ter... Os propedêuticos vão ter menos essa demanda de infraestrutura. É mais, por exemplo, eu tenho sala suficiente para ter essas turmas, né? Enfim, vai ter que problematizar de outras maneiras. Mas é isso. Mas virá, então, alguma verba, algo destinado para a implementação de acordo com os itinerários, de materiais, de também infraestrutura, investimento na infraestrutura das escolas? Então, Regiane, o investimento, a gente já tem feito muito investimento, né? Com tecnologia, na UPDDE, são coisas que acontecem independente do novo ensino médio. Quando a gente fala de novo ensino médio, é uma mudança curricular, né? E aí tem outras mudanças que são importantes, né? Por exemplo, de infraestrutura laboratorial da escola. É muito importante, mas é importante sem ter um novo ensino médio, né? A escola já precisa ter esse investimento, mesmo que ela não tivesse o currículo do novo ensino médio. O PDDE, né, que a gente tem visto aí, o próprio secretário tem feito muito anúncio das escolas que têm feito reforma com o PDDE. Precisa do dinheiro para fazer uma reforma na sala de aula. Eu, semana passada, visitei uma escola que eles estão construindo um laboratório de química com dinheiro do PDDE aqui em São Paulo, na Zona Leste. Eles precisam disso sem ter um novo ensino médio. Com o novo ensino médio, vai ajudar a ter o itinerário de ciências da natureza nessa escola, esse laboratório de química. Então, assim, os investimentos são feitos, né? Vai continuar tendo PDDE, tendo os demais investimentos, mas para além do novo ensino médio. E as escolas, claro, é importante elas se atentarem. Eu quero muito ter um itinerário aqui de ciências da natureza, por exemplo, ou de formação profissional. Então, ela precisa, no caso de ciências da natureza, menos, mas, claro, se ele investir no laboratório de química, vai potencializar aquele itinerário, os alunos que estão naquele itinerário. E você também, na resposta anterior, você tinha falado um pouquinho como vai ser a distribuição do diretor olhar para a escola, para os que os alunos necessitam, e também olhar para os professores. Mas a atribuição desses itinerários, eles serão anuais, serão semestrais? Há alguma observação com relação às atribuições de cada categoria? Né? Você falou um pouco do efetivo, do temporário, mas há alguma observação em relação a efetivo, FO? A carga horária dos professores será alterada? Não vai ser alterada a carga horária. O que pode mudar para o professor, assim, ele vai ter mais aula com uma turma do que com outra. Ele vai ter mais... O professor de humanas, ele vai ter mais aula com os alunos que estão no itinerário de humanas. Quem não está em... Vamos supor, eu estou no itinerário de ciências da natureza e você no de humanas, né? O aluno Gustavo natureza e o aluno Regiane em humanas. Eu vou ter aulas com professores de humanas só na formação geral. Já você vai ter na formação geral a mesma coisa do que eu, e no itinerário você vai ter mais aulas, na distribuição das aulas dos professores nas turmas. A atribuição, ela vai continuar funcionando da mesma maneira, vai ser anual, mesmo com aquela unidade curricular sendo semestral. O diretor já vai precisar definir as duas unidades curriculares, né, do primeiro e do segundo semestre, e o professor vai ter a previsibilidade de aulas do ano inteiro, tá? Não vai ser semestral. E como será a oferta da formação técnica e profissional, caso o aluno escolha? Haverá prejuízo de outros itinerários, diminuição de aulas para os professores? Quem poderá pegar essas aulas, né? Qual a formação necessária para que os docentes atuem nesse eixo? Se há predileção para os professores da unidade escolar que ofertará esses cursos, como será? No caso da formação profissional, a gente já tem um Novotec integrado. Vocês têm aí, eu não sei qual que é o tamanho do programa aí na diretoria de vocês. Não lembro de cabeça. Só lembro que vocês têm. Mas vai funcionar como é hoje, né? Quem dá aula na parte da formação profissional é o professor do Paula Souza ou de alguma escola técnica, tá? A gente tem alguns fornecedores também contratados lá pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico para ofertar o Novotec integrado, né, que é o itinerário da formação profissional. O que é importante também colocar, a gente ainda não vai conseguir, no caso da formação profissional, ter muita gente, né, a gente vai ter, se a gente chegar em todos os alunos que a gente deseja,
no ano que vem, a gente não chega nem em 5% da rede. Então, assim, a formação profissional, isso é bom, né, vocês já entenderem, até para comunicar com os alunos, assim, eles têm muita demanda pela formação profissional. Se a gente conseguir, então, fazer tudo, a gente vai chegar a número ainda, sei lá, 5% dos alunos. Não chega nem a isso, né, no Novotec integrado. Então, esse é um ponto de atenção importante, mas quem dá essas aulas, como eu falei, é o professor Cinto Paula Souza, ou de alguma escola técnica, contratado lá pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E, Gustavo, já está acontecendo, né, dentro do CMSP, né, algumas lives relacionadas ao ensino médio, como formação para os professores, mas vai ter alguma ação específica de formação para os professores para prepará-los para o novo ensino médio? Sim, a gente está com um curso bem avançado lá com o EFAP, inclusive já está pronto, a gente só está esperando o momento certo para fazer o lançamento, mas vai ter ciclos formativos, as ATPCs, né, que também a gente já tem feito, né, tem outro objetivo, mas estão acontecendo. Então, ATPCs, os ciclos formativos, e a gente, para além disso, a gente tem feito outros momentos de diálogo, né, então, seminários, né, apresentações, que não é a formação continuada, mas também acho que faz parte desse conjunto de ações, mas nossa proposta de formação continuada, ela está construída e vai ser colocada aí na rua já esse ano. Eu não sei quando ainda, acho que depende de definições lá da EFAP, mas a gente vai ter sim, então os professores podem ficar tranquilos que isso vai acontecer em breve. E como se dará o novo ensino médio para as escolas que possuem o período noturno? Então, no caso do noturno, Regiane, a gente vai ter também itinerários formativos. Vai ter os itinerários formativos também. E aí são duas coisas. Além de ter os itinerários formativos, a gente tem que aumentar a carga horária do noturno para garantir a oferta dos itinerários. A gente está terminando de discutir isso. Também estamos fazendo muito grupo focal com estudantes do noturno para definir essas propostas, como que vai ser, e aí a gente deve anunciar nas próximas semanas exatamente. E assim, não é que vai ter um modelo fixo para o aluno, ele vai poder escolher, a gente sempre dá flexibilidade. Pronto. Então é basicamente isso do noturno, mas a gente vai ter anúncio aí nos próximos dias, tá? E vamos dando continuidade, está terminando aqui, em relação ao novo ensino médio, ele será implantado no CEJA e no EJA? Como ficará a carga horária para essas modalidades? Sim, vai ser implementado no EJA e no CEJA. No EJA a gente está com o piloto, agora do EJATEC, né? A carga horária vai ser ampliada. No caso do EJATEC, vai ser 4 termos a EJA, não 3, tá? Mas a proposta de novo ensino médio para e é um piloto o EJATEC, né? A proposta de novo ensino médio para toda a rede, ela vai ser implementada a partir do ano que vem, e aí a gente pode ter um modelo de 4 termos, a gente pode ter ampliação da carga horária de outras maneiras, né? A gente ainda o que a gente tem hoje é o piloto do EJATEC, vai ter outras possibilidades também, tá? Mas que não estão fechadas ainda. De novo, a gente precisa ainda ter muita discussão com a rede, até quem tiver no piloto do EJATEC, a gente vai ter bastante diálogo para entender como está sendo o modelo e tomar essa decisão para o ano que vem. E com toda essa mudança, né, do novo ensino médio, esses itinerários formativos, as provas para o ingresso no ensino superior, como o Enem, vestibular, eles se adequarão aos novos moldes? Olha, Regiane, eu sou da Secretaria de Educação, eu não consigo responder institucionalmente nem pelas universidades, nem pelo Enem. Mas eu posso falar da minha experiência aqui, que a gente tem tido de diálogo com eles. O INEP, ele fez bastante... a gente teve muito diálogo com eles, especialmente antes da pandemia, mas a gente sabe que eles estão fazendo esse movimento para mexer na prova, adaptar ao novo ensino médio, até porque todos os estados do Brasil estão fazendo essa mudança, não é só São Paulo. 100% dos estados, né, já estão aí com os currículos
ou finalizados, né, como é a gente, ou nos seus conselhos estaduais, ou terminando de serem construídos. Então, é uma mudança que vai vir para o Brasil inteiro. E aqui em São Paulo, a gente tem conversado muito com o USP, Unesp e Unicamp, e eles estão muito aptos a mudar o vestibular também, adaptado ao nosso currículo. Então, e o novo ensino médio, ele vem muito para isso, né, para preparar mais o aluno para o ensino superior. Então, não só para ingressar, mas como para permanecer, né. Então, nós encerramos aqui, né, essa nossa interação. Agradecemos mais uma vez, em nome da Diretoria de Ensino, né, a sua disponibilidade de estar aqui conosco para esclarecer algumas dúvidas que os professores ainda apresentam e esperamos, né, que essa parceria seja constante. Muito obrigada mesmo, viu, Gustavo? Imagina, Regiane, eu agradeço o convite da Elaine. E a conversa com vocês muito boa, muito bom. É bom ver as dúvidas, e eu espero ter sanado todas, e se ainda ficar alguma coisa depois, né, que forem assimiladas todas as informações, aí a Elaine tem meu contato, pode compartilhar ou pode falar direto comigo, Elaine. Estou à disposição, tá, para fazer outras conversas com vocês. Ok, muito obrigada, Gustavo, novamente. Agradeço aí em nome de todos.